Chegou a hora, hein? Eu pego o microfone e você pega a bolinha. Vai, dá aquela misturada. Meu Deus. Meu Deus. Bom, peguei. O mandante do jogo de volta da Copa do Brasil. Aquele que vai decidir a grande final em casa é o Flamengo. Boa sorte para os dois. Vamos, então... Deixa eu te ajudar, Jairzinho. Aqui. Vou colocar aqui, ó. Vamos, então, para a mágica do telão. E ficamos assim. Dia 12 de outubro, primeiro jogo da final da Copa do Brasil na Neoquímica Arena. Corinthians começa jogando em casa. E quem vai fazer a grande decisão com o apoio do seu torcedor sob os seus domínios é o Flamengo no dia 19 de outubro no Maracanã. Jairzinho, como espectador, o que você quer dessas partidas? Eu desejo que os dois continuem valorizando a história do futebol brasileiro. E boa sorte, que ganhe aquele que fizer mais gols, evidentemente. Vitor, Dorival, Cássio, Diego. Quero saber, assim, a primeira palavra, primeiro sentimento, primeiro pensamento de cada um quando saiu a bolinha, quando saiu o resultado do nosso jogo aqui hoje. Sinceramente, é o mesmo do início das nossas conversas. Ninguém sabe o que será bom ou não. Eu acho que o que vai definir a sorte de um campeonato como esse, a competência das duas equipes. São duas equipes grandes que farão dois clássicos, com certeza, maravilhosos. Eu espero que tenhamos partidas leais em campo, que seja definido pela competência de cada uma delas e que tenhamos também nós, né, a responsabilidade de fazermos dois grandes espetáculos para o nosso público, para todos aqueles que estarão, com certeza, assistindo dois jogos de altíssimo nível. Eu acho que essa é a expectativa que fica e vamos, com certeza, trabalharmos para que tudo isso se torne realidade. Vitor. O meu desejo é que sejam dois grandes jogos, que valorizem o futebol brasileiro, que sejam jogos competitivos, que sejam decididos de facto pelos protagonistas, que são os jogadores, e vamos à luta, não é? Vamos à luta. E vamos à luta. Cássio e Diego. Diego. Bom, eu gostei. Como eu tinha falado antes, se pudesse escolher, escolheria decidir o jogo em casa mesmo. Mas em termos de percentual, tudo igual. 50% de chance para cada equipe, merecidamente. Cada uma chegou até aqui para a final. Então, o que vem pela frente aí, com certeza, será difícil, desafiador. Mas estamos preparados, motivados e faremos de tudo aí para conquistar esse título. Cássio. Acho que o Flamengo vai decidir em casa, mas estamos muito confiantes. A gente sabe, a gente jogou com total mérito aqui. Vai ser dois grandes jogos, duas grandes equipes do futebol brasileiro, duas grandes torcidas e vamos trabalhar para fazer dois grandes jogos, independente se a gente vai decidir aqui no Maracanã, mas, como o Diego falou também, todos estão confiantes. Eu acho que são merecedores de chegar a essa final e tentar fazer dois grandes jogos. Eu estou muito confiante no espetáculo que teremos em campo e nas arquibancadas também. Gente, abri então aqui a nossa roda de perguntas. Vamos dar sequência com as perguntas dos veículos de imprensa. Vai começar a nossa entrevista coletiva. E aí eu peço, gentilmente, aos meus colegas que as perguntas dirigidas aos quatro tratem exclusivamente da final da Copa do Brasil. E aí, se alguém desrespeitar esse combinado, o entrevistado ou os entrevistados não vão responder, eu vou passar a palavra ao próximo jornalista, tudo bem? Eu conto com a compreensão de todos. Vamos, então, à primeira pergunta. Richard Souza, da Globo. Olá, bom dia, Dorival, Vitor, Cássio, Diego, bom dia a todos. Uma pergunta direcionada aos treinadores. Faz pouco mais de um mês que Flamengo e Corinthians se enfrentaram num outro mata-mata. Naquela ocasião, o Flamengo conseguiu ser superior em 2 partidas. Com a evolução do Corinthians de lá para cá e com a consolidação do Flamengo, é natural que imaginemos um confronto mais equilibrado nessa decisão? Obrigado, boa sorte aos dois.
Eu tenho para mim que vão ser 2 jogos competitivos, vão ser 2 jogos bem disputados, 2 equipas diferentes, cada uma com a sua forma de se expressar em campo, com a sua forma de jogar. Agora, pela qualidade dos protagonistas, pela qualidade dos jogadores em campo, eu acredito sinceramente que vão ser 2 grandes jogos. Acredito também que teremos 2 jogos superiores aos jogos anteriores. Com certeza faremos de tudo para que cheguemos nesse momento, da mesma forma Corinthians, com as equipes equilibradas e nesse mesmo processo de evolução que vem apresentando. Eu acho que era o momento que todos nós aguardávamos, um momento de decisão. Chegamos por méritos, chegamos pela competência das 2 equipes, são 2 gigantes. O espetáculo que as torcidas proporcionaram, tanto no jogo da Arena quanto aqui no Maracanã, foram maravilhosos. E eu acho que com isso ganha e enriquece ainda mais o futebol brasileiro. É o que nós vamos buscar fazer dentro de campo. Volto a dizer, espero que tenhamos a competência para que a definição aconteça em campo sem interferência de nada e ninguém. Que ninguém erre e que o espetáculo seja definido pelos jogadores. Eu acho que isso é o que todos nós desejamos para uma grande final. Próxima pergunta do Wellington Campos, da Rádio Tupi. Bom dia a todos, obrigado. Eu quero perguntar então para o Cássio e também para o Diego. Cássio, qual é o ponto forte do Flamengo? Diego, qual é o ponto forte do Corinthians para esta grande final? O Flamengo tem uma equipe muito competitiva, grandes jogadores, vem bem há um bom tempo, contratou bastante jogadores e se reforçou no elenco, e é uma equipe difícil de se enfrentar, mas acho que sim, a gente não pode, a gente tem que trabalhar estrategicamente para tentar trabalhar na onde a gente pode ser melhor que o Flamengo, mas a gente vai enfrentar uma grande equipe nessa decisão. Bom, eu acredito que o Corinthians é uma equipe compacta e sólida e bem objetiva. Então, nós temos que estar atentos a isso. Como o Vitor falou, é verdade, cada uma com as suas características. Mas, principalmente, do Corinthians, eu destaco essas 2 qualidades. Uma equipe defensivamente sólida e objetiva, né, para chegar ao gol. Temos que estar bem atentos a isso. Bruno Braz, do UOL. Bom dia a todos. Queria fazer a pergunta aos treinadores. Como o Richard já citou, teve esse duelo pela Libertadores. Vocês acreditam que esse duelo pela Libertadores pode ser um espelho para essa final? Ou vocês imaginam jogos completamente diferentes do que aconteceu na Libertadores? Não, eu acredito em jogos superiores àquilo que nós tivemos na Libertadores. Eu não tenho dúvidas que as 2 equipes chegarão no momento ainda melhor. Eu acho que essa é a expectativa que nós talvez tenhamos para um momento decisivo e importante como esse. Os dois jogos da Libertadores foram 2 jogos competitivos. Foram 2 jogos, apesar do Flamengo venceu os 2 jogos, mas foram jogos competitivos. Eu tenho para mim que foram competitivos. Agora fundamentalmente chegar inteiros, ter os jogadores todos disponíveis, preparar muito bem os jogos, já tendo como base a experiência dos jogos anteriores, que também é importante, e acredito que vão ser 2 equipas que vão tentar propor o jogo, vão tentar ganhar, vão tentar com os seus argumentos, né? Cada uma com os seus argumentos. Vão ser 2 grandes jogos da nossa parte. É quase garantido que vamos, e da vossa parte também, que vai ser um grande espetáculo. Para mim vai ser um grande espetáculo. Amanda Kestelman, da Globo. Minha pergunta é para o Diego. Diego, talvez a Copa do Brasil seja o título que falta para esse elenco, para essa base do elenco formado pelo Flamengo em 2019. Se eu não me engano, você e o Rodinei foram os únicos que estiveram naquela última final de Copa do Brasil. E eu queria te perguntar como é voltar nesse momento para uma final de Copa do Brasil, nesse momento da sua carreira, e talvez encerrar a sua passagem no Flamengo com esse título que falta.
Amanda, bom, desde a minha chegada aqui no clube foram muitas disputas, né? Muitos objetivos alcançados e na minha vida, assim, o grupo também, nós trabalhamos com o que pode vir, né? Com a próxima vitória, com o próximo título e não com a sensação de que está faltando algo. O nosso DNA é de competir, é de buscar conquistas e títulos e ficar cada vez mais marcado na história desse clube gigantesco que nós temos o privilégio de vestir a camisa, né? A Copa do Brasil foi uma dessas competições que nós chegamos, né, durante esses 6 anos e meio aqui que eu estou no clube. Não conquistamos, mas agora estamos diante dessa oportunidade e a motivação ela é enorme pela possibilidade de, além de termos conquistado tudo que conquistamos até agora, continuamos sendo competitivos, continuamos tendo a oportunidade. Então, essa é a nossa motivação, é assim como que eu vejo. Eu e o Rodinei, como você falou, estávamos lá desde 2016, mas o grupo atual, quem chegou, tem somado e faz parte de toda dessa construção e solidez que o Flamengo vive. E, portanto, sim, estou muito motivado e feliz com essa possibilidade. Acho que nós temos mais perguntas. Eu não tenho o nome de quem vai perguntar aqui, então eu peço, por favor, que se apresente com o nome e o veículo também. Aqui no fundo, Monique Danello, da TNT Esportes, pergunta para o Dorival e para o Diego também. Não foi um início de ano tão fácil para o Flamengo e a gente de fora tem a sensação de que aquele jogo contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil foi um jogo que trouxe uma virada nessa temporada, não só esportivamente falando, mas também uma questão emocional. Eu queria que vocês falassem um pouco, né, o quanto esse jogo teve influência em tudo que o Flamengo vem construindo depois dali e nessa final que o Flamengo vai enfrentar agora pela frente contra o Corinthians. Monique, eu acredito que não foi a segunda partida que proporcionou essa virada de chave. Foi a primeira partida. A derrota que nós tivemos no Mineirão que fez com que ali já fosse apresentado uma nova situação que os próprios jogadores novamente abraçaram, enfrentaram, tiveram competência para poder resgatar aquilo que havia acontecido anteriormente. E foi um momento de virada importante, porque a partir dali eu acho que começaram a perceber que nós poderíamos sim estarmos muito mais ativos e muito mais presentes do que vinha acontecendo até então. Eu acho que é uma conjugação de fatores para que você possa inverter um processo que vinha infelizmente, que vinha acontecendo com o clube. Nós, quando chegamos, nós não procuramos aqui culpados pela situação, nós tentamos propor uma nova condição. Foi apenas isso. E, para que isso acontecesse, eu acho que houve a aceitação e, acima de tudo, a confiança naquilo que estava sendo mostrado. Eu acho que, a partir daí, sim, nós começamos a ter uma nova condição em todas as competições. Mas a decisão de tudo isso partiu muito por aquilo que foi apresentado e pela assimilação e aceitação desse grupo de atletas. Eu acho que isso daí foi decisivo e fundamental para a nossa mudança. Diego. Concordo totalmente com o Dorival. Eu acredito que os momentos de dificuldades eles mostram justamente quem somos. Começamos a temporada de uma forma difícil, mas foi superado e momentos marcaram toda essa trajetória. Foi algo que foi sendo construído, como ele mesmo disse, e nós fizemos isso. E nos momentos de dificuldades é que justamente o grupo demonstrou o caráter que tem, o caráter vencedor que tem, de seguir em frente. Seguiu, e por isso hoje estamos aqui diante de 2 finais, uma dessas da Copa do Brasil, outra da Libertadores, que temos também. Então, que vem concretizar, né, realmente a postura desses jogadores, sabendo que o que queremos, como eu disse, é o título, é o troféu, mas até aqui, sim, a equipe foi sensacional em todos os aspectos, o Dorival tem uma participação muito grande nisso, e o primeiro jogo do Atlético Mineiro, concordo. A equipe não desistiu, apesar de um jogo difícil, estava perdendo, fizemos um gol ainda e nos mantivemos vivos para o segundo jogo no Maracanã. Então, ali foi um passo que foi muito importante para a nossa caminhada vitoriosa.